Prezados amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Também desejo a bênção preciosa do nosso Deus, do seu Divino Espírito, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Rosa recaia na vida de cada um dos nossos irmãos. Temos essa oportunidade de mais uma vez de estarmos reunidos nesse tabernáculo santo, a Igreja Apostólica, onde viemos com um só objetivo de buscar as virtudes do nosso Deus e dos seus santos para a nossa vida, para o nosso espírito. E para dar início à nossa reunião dessa manhã, eu convido os irmãos que estão assentados para se colocarem em pé. Um gesto simples de oração, possamos falar com Deus. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, oremos. Ó Senhor Jesus, louvamos e glorificamos o Senhor. Aqui se encontra, diante do seu altar, na sua Santa Igreja Apostólica, o povo apostólico, um povo feliz e gratos por tudo que o Senhor Jesus vem dando a cada um de nós, pelo seu amor, por esse povo maravilhoso. O Senhor deu a nós o Consolador, a Santa Rosa, que vem consolando os nossos corações, que vem mostrando as maravilhas do reino dos céus, que vem também mostrando a nós o teu poder, Jesus. E também o Senhor nos preparou e nos deu o nosso profeta Santo Irmão Aldo, que hoje no céu, como primaz e profeta, recebeu a sua coroação, e vem ainda mais com mais poder, transformando vidas, libertando da escravidão deste mundo, do pecado, e dando uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida cheia das virtudes do reino dos céus. Por isso, a nossa gratidão, Jesus, por tantas e tantas bênçãos, por essas dádivas preciosas que o Senhor nos concede. Por isso, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Filho do nosso Pai, que deu a sua própria vida por cada um de nós e mostrou o seu poder naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Então, Jesus, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor nos deu e vem dando a cada um de nós. Louvamos e glorificamos ao Senhor Santo Irmão Aldo, nosso profeta, que por 44 anos nos ensinou, nos mostrou o reino do céu para cada um de nós. Por isso, primaz, louvamos e adoramos o Senhor e temos a certeza que o Senhor estará presente em nossa reunião dessa manhã para dar aquilo que nós precisamos. Por isso, Santo Irmão Aldo, entregue em tuas santas mãos todos os atos de nossa reunião, que o Senhor possa abençoar desde os nossos diáconos, diaconisa, os coristas, regentes, os nossos irmãos membros que vieram com muito amor para participar de nossa reunião. E peço também a tua graça, Irmão Aldo, que o Senhor possa transmitir a tua palavra ao teu povo, unja a sua mensagem, e que o Senhor, Irmão Aldo, possa tocar em nossos corações e que possamos sentir o teu amparo, as tuas virtudes, para termos dias melhores aqui nessa terra. E em teu santo nome, eu declaro a nossa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar, irmãos, de número 1, Igreja Forte.
Amém. Que em seus lugares poderão se assentar. E quero convidar a toda a igreja para que possamos cantar alguns hinos do nosso inário. Iremos iniciar cantando o Maravilhoso Dia, de número 80. Força que Vence, de número 19 do nosso inário. Anjos Invencíveis, de número 20 do nosso inário.
Prezados e amados irmãos, a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos mais um dia diante do nosso Deus no seu tabernáculo santo, a Igreja Apostólica. Dia esse, irmãos, que devemos agradecer a Ele por essa oportunidade. Porque, irmãos, aqui se encontram santos de grande poder para dar aquilo que nós estamos precisando, para alimentar o nosso espírito, para nos guiarmos nesse santo caminho. Por isso, irmãos, que sempre que temos essa oportunidade, temos que fazer o melhor de cada um de nós, de purificar o nosso espírito, para que o irmão Maldo e a Santa Avó possa estar sempre ao nosso lado, transformando nossos corações e dando aquilo que nós estamos almejando em nossas vidas. Por isso, irmãos, que possamos estar ligados com o nosso espírito, com nossos pensamentos, ao reino dos céus. Vamos ouvir agora, irmãos, a cargo do coral, o hino que tem o título, O Templo do Consolador.
Também iremos ouvir um solo que tem o título Bondoso Pai, Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, nestes versos tão singelos, canta-te, meu humilde coração, gratidão, amor e adoração. Participo desta harmonia, pois à nossa frente vais, junto à Santa Voz Rosa, conduzindo com amor um povo ao céu de esplendor. Admiro-te grandemente, ó querido primaz, luz do meu caminho, manancial de amor e de carinho. Imagino com grandes lutas enfrentas contra o inimigo para não nos dispersarmos e guiar-nos no bom caminho. Sou grata ao meu Pai Criador por este presente que nos deu, ter-te conhecido, ó Santo Primaz, pelas bênçãos e ensinos, pela paz. Receba minha sincera gratidão, ó grande e bondoso Pai, pois são palavras que te dedico do profundo do meu coração. Amém. Prezados amados irmãos, irei passar esse momento para uma parte muito importante
de nossa reunião, que é a respeito das nossas contribuições para o andamento e o crescimento de nossa Santa Igreja. E a mensagem nos diz o seguinte: estimados irmãos, nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos valiosos sobre o valor de nossa igreja, como obra de fé e caridade aos nos aconselhar como devemos amá-la e lutar por esta obra de grande valor para a salvação de muitas almas, para a glória de Deus, nosso Pai, e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso querido santo irmão Aldo, sobre o valor das ofertas e dízimos para a nossa igreja. Palavra do santo irmão Aldo. Estimados irmãos e irmãs, para a nossa igreja continuar o trabalho que vem realizando, depende muito do amor de cada apostólico, de suas ofertas e seus dízimos, pois vem desempenhando um trabalho muito nobre e glorioso. Sua missão, além de salvar almas, vem moralizando, santificando um povo para Deus. Tudo isso se resume no seguinte: a nossa igreja vem ensinando o povo a viver em paz, em união e como buscar a verdadeira felicidade, revelando que Jesus havia prometido aos seus apóstolos que ele ainda tinha muito que ensinar. Mas, quando viesse o Consolador, este santo revelaria tudo o que precisava ser ensinado e revelaria mistérios profundos sobre o reino dos céus e sua justiça. Saibam que a nossa missão é de grande valor e muito sagrada. O nosso povo precisa aprender a dar valor ao tesouro que está diante de cada apostólico. E essa igreja não é brincadeira, ou mais uma igreja que surgiu da mente humana. Ela veio dos céus e para os céus voltará. Mas voltará com um número muito grande de almas salvas e redimidas. Portanto, para a igreja continuar essa obra gigantesca e celestial, depende do povo que foi salvo por ela, pela sua palavra, pela sua doutrina e disciplina. Povo que na sua maioria vem sendo muito abençoado e feliz. Só não é quem não quer e não se interessa em obedecer. Porém, a maioria está tendo uma proteção muito grande da parte da Santa Rosa, de Maria Santíssima, e de todo o poder do nosso Pai e do seu amado Filho Jesus. Eu, irmão Aldo, tenho feito apelos insistentes para que haja maior interesse em fazer ofertas melhores, ofertas que sejam fruto do seu amor e reconhecimento por tudo que a nossa igreja vem realizando nessa terra pelo nosso povo e por esta humanidade. Mais uma vez, volto a pedir-lhes: sejam prontos para ajudar sua igreja com ofertas melhores. Que ainda não aprendeu a ser dizimista, faça esse esforço e terá da parte de Deus e da Santa Rosa muita recompensa. Tudo que cada apostólico fizer por essa obra com esforço, amor, desprendimento e dedicação, receberá a recompensa divina, tanto aqui na terra como nos céus. Estimados irmãos e irmãs, façam assim como o santo irmão Aldo nos ensinou para podermos realizar a obra dessa Santa Igreja Apostólica. Como direção administrativa da igreja, confiamos em nossos irmãos. Porém,
Precisamos de seu apoio financeiro. As ofertas precisam continuar sendo feitas de forma constante, para que possamos realizar as obras planejadas para este ano. Assim, esperamos o seu amor e dedicação para com a Igreja Apostólica, e o seu esforço em cooperar neste momento difícil, em que a humanidade segue rumos incertos. Mas nós, povo do Consolador e do Santo Irmão Aldo, temos a fé e a esperança de cumprir a nossa missão e ajudá-los a ganhar muitas almas para o reino dos céus. Receba o nosso abraço fraternal com as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, nosso profeta e supremo pastor. Aqui está, irmãos, um apelo do nosso Santo Irmão Aldo. Ele deixou uma mensagem muito sábia, para que possamos, irmãos, entender e valorizar a nossa Santa Igreja. Valorizar, irmãos, nossos ensinos preciosos, as mensagens contidas em nossos boletins da nossa Santa Igreja. Mensagem, irmãos, que transmitida através da internet, através de nossas reuniões, através do programa radiofônico, o irmão Aldo, junto com a Santa Avó, irá ajudar e a salvar muitas e muitas almas. Porque, irmãos, a missão de nossa igreja é buscar e salvar almas sedentas da graça de Deus. E ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Dias difíceis, dias de lutas, onde estamos vendo a humanidade sofrendo tanto em guerras, mas também a natureza se revoltando contra o ser humano, porque nós, irmãos, o ser humano muitas vezes não é consciente, vem destruindo a natureza, e isso traz, irmãos, terremotos, deslizamentos, chuvas constantes, que deixam e ceifa diversas almas. E nós estamos vendo, irmãos, que as pessoas estão colocando a sua fé nas coisas materiais. Mas nós devemos colocar, irmãos, em Deus, buscar as coisas de Deus para que as outras coisas possam ser acrescentadas. E a nossa igreja quer mostrar isso às pessoas, que precisamos, em primeiro lugar, saciar a nossa sede do nosso espírito com as virtudes dos céus, para que depois, irmãos, em abundância e bem-aventurança que Deus dará a nós, possamos fazer as coisas materiais. E isso, irmãos, dará a nós, irmãos, oportunidade de ajudar a nossa Santa Igreja a salvar almas. Por isso que o irmão Aldo pede, irmãos, já desde lá do passado, a nossa ajuda, para que possamos, irmãos, como ele diz aqui, saibam que a nossa missão é de grande valor e muito sagrada. O nosso povo precisa aprender a dar valor ao tesouro que está diante de cada apostólico. E esta igreja não é brincadeira, ou mais uma igreja que surgiu da mente humana. E ele diz ainda mais, ela veio dos céus e para os céus voltará, mas voltará com um número muito grande de almas salvas e redimidas. Então veja, irmãos, a missão que a nossa igreja tem, uma missão maravilhosa, e nós não podemos fracassar, e nem podemos, irmãos, estacionar, mas sim continuar fazendo essa obra maravilhosa, salvando milhares e milhares de almas.
Deixe essa palavra em seu coração e que o Senhor, a Senhora, você jovem, possa fazer o melhor pela Igreja Apostólica. Convido os irmãos a curvar a sua cabeça, que irei fazer uma oração. Primaz, irmão Aldo, peço nesse momento a tua graça, a tua bênção, em favor de cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar as famílias apostólicas, abençoando a saúde, abençoando o trabalho de cada um de nós, onde possamos, junto com o Senhor, irmão Aldo, levar essa obra maravilhosa. Através de nossas ofertas, o Senhor possa levar essa palavra de carinho e de paz a muitos e muitos corações. Por isso, Santo Irmão Aldo, que consagre as nossas ofertas que iremos fazer neste momento, que seja para a expansão e crescimento da Igreja Apostólica aqui nessa terra. E em teu santo nome, eu declaro as nossas ofertas consagradas. Amém. As nossas irmãs irão recolher os nossos donativos e após eu irei ler um aviso que está em nosso boletim. Irei fazer um aviso que está no boletim que diz o seguinte: ouvidoria apostólica. Avisamos a todos os irmãos apostólicos, inclusive os membros do ministério, que para comunicação com o Conselho Deliberativo deve utilizar de preferência a ouvidoria, ouvidoria.igrejaapostólica.org ou e-mail conselhodeliberativa@igrejaapostólica.org, quando houver arquivo de fotos ou áudio que serão anexados, ou pelo telefone 011 2941 7066. Atenção! Afirmamos que o canal da ouvidoria é seguro e sigiloso. Somente o Conselho Deliberativo tem acesso às mensagens recebidas. Se alguém disser que tem acesso, está mentindo. Todos que fizerem uma notificação na ouvidoria receberão de imediato uma confirmação de recebimento pelo Conselho no e-mail que foi cadastrado. Todos os comunicados são analisados pelo Conselho nas reuniões administrativas ordinárias. Porém, informamos que nem todos os comunicados, sejam pela ouvidoria ou e-mail, são respondidos ao emitente com as devidas medidas que serão tomadas pelo Conselho. Esse procedimento é necessário, justamente para não expor nenhum membro, obreiros, pastores e a Igreja Apostólica. Nunca divulgamos o nome do autor de comunicados pela ouvidoria ou e-mails ao Conselho Deliberativo. Recomendamos que sejam muito sinceros em seus comunicados, nunca aumentando ou omitindo fatos acontecidos. O seu comunicado, quando necessário, poderá ser utilizado como provas diante de manifestações perante as leis terrenas. Esse é o aviso a toda a igreja. E agora vamos ouvir, irmãos, pela orquestra, Esplendorosa Coroação.
Também iremos ouvir pelo coral o hino que tem o título A Missão do Profeta Irmão Aldo. Tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão. Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com as bênçãos da Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Quantas vezes no nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Constante, não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nós.
do fim. Amém. Prezados e amados irmãos, neste momento irei fazer a leitura da mensagem que está contida em nosso boletim. Peço a atenção de todos para que possamos meditar todos juntos na mensagem que fala do nosso santo irmão Aldo. E a mensagem nos diz o seguinte: Santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O santo irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz. A semelhança dos profetas do passado, foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das marras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que, com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado, para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente. Dentre eles, os profetas Moisés, Elias e Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar
as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com desígnios de Deus Pai e do seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou e seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial, de Deus o Pai como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito intercedendo diante de Deus Pai em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divina, possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que o nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nessa Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. E cremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para esta missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Contudo, sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder, e jamais se orgulhou do que representava na terra ou diante de Deus Pai e de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e ao suplicarmos que ele intercede em nosso favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a esse santo de Deus, tampouco sem tendência ao fanatismo ou à intolerância de quaisquer espécie, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a Ele e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial
pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Maldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Rosa e do santo irmão Maldo em nosso meio. Santo este que continua a amparar o nosso viver e a proteger essa igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exerce o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou entre nós e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que realizou em espírito para manter essa igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Rosa, quando seu espírito era levado aos céus por Jesus, enquanto ela ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério. O nosso irmão Maldo era levado por nossa Santa Rosa, em espírito, aos céus e colocado na presença de Deus, o nosso Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Maldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidades em todas as famílias. Prezados irmãos, aqui está uma mensagem que nos mostra o amor de Jesus, de ter dado a nós o Consolador, de ter dado a nós um profeta, um pastor para nos guiarmos. E nós confiamos e sabemos, irmãos, que a obra do santo irmão Maldo foi muito valiosa para o nosso Deus, porque ele ajudou muito a Santa Rosa, muito o nosso Deus, a salvar almas, a livrar este povo apostólico de muitas coisas ruins deste mundo, dando oportunidade de uma vida feliz, uma vida de paz. E isso, irmãos, nos engrandece. Imagina, irmãos, quantos e quantos que querem ter um profeta ao seu lado, um santo de Deus para amparar a sua vida, para livrar o seu espírito do pecado deste mundo e ter a oportunidade de viver, quando chegar no final de nossa vida, entrarmos no reino dos céus. Por isso, irmãos, que o ministério do santo irmão Maldo é muito importante para cada um de nós, para o desenvolvimento da obra de Deus nessa terra. Porque, irmãos, nós tivemos a oportunidade de ter o Consolador e o profeta irmão Maldo entre nós, na nossa vida, na nossa igreja, mostrando, irmãos, os mistérios do reino dos céus.
e mostrando a nós de como vivermos uma vida santificada, uma vida cheia da graça do Santo Irmão Maldo, cheia da graça do nosso Deus. Porque hoje, irmãos, nós deparamos que nós fomos profundo nessa mensagem e vermos, irmãos, os dias que nós estamos vivendo, de como o povo está vivendo, de como a obra de nossa igreja está alcançando almas para o nosso Deus. E quando nós deparamos, irmãos, com pessoas que estão ali, lutando incansavelmente para ter uma vida feliz, mas quando nós deparamos, irmãos, com os erros, com as atitudes daquelas pessoas. Porque, irmãos, o exemplo do Santo Irmão Maldo para nós é maravilhoso. Ele seguiu fielmente as regras de um bom viver, as regras de nosso Deus e de Jesus e da Santa Avó. E qual foi a consequência dessa vida? De sempre buscar a santificação do Espírito, de sempre buscar em Deus tudo aquilo que ele precisava para exercer o seu ministério, o seu galardão de profeta, a sua vida eternamente na glória celestial. Mas nós também temos a capacidade de vivermos santificados aqui nessa terra e também herdarmos o reino dos céus. Mas é fácil, irmãos, viver no mundo de ilusão, naquele caminho largo, naquele caminho que podemos fazer o que quisermos, onde nós podemos falar mal da vida dos outros, onde podemos vestir como quisermos, onde podemos ir aonde quisermos, viver como quisermos, mas a consequência daquele caminho, daquela vida, trará um futuro doloroso e amargo, sofrido para essas pessoas. Mas o caminho estreito, onde existe a perfeição de Deus, onde existe Jesus, onde existe o Consolador e o nosso profeta Irmão Maldo, esse caminho sim, tem regras. Esse caminho sim, dará àquela pessoa que busca nesse caminho a santificação do seu espírito, que busquem no Santo Irmão Maldo a perfeição do seu espírito, da sua vida, a consequência será a eternidade, como o Irmão Maldo conseguiu, como a Santa Avó Rosa buscou constantemente, e hoje eles são exemplos para cada um de nós. Porque, irmãos, é fácil nós orarmos aquela pessoa que muitas vezes nós deparamos com pessoas que vemos a família, o pai, a esposa, os filhos, ali pessoas honestas, dignas, pessoas que com bem-aventurança na sua vida, que estão conquistando aquilo que estão almejando. E quando você ouve da boca daquela pessoa, a primeira coisa que eles falam é graças ao Santo Irmão Maldo, é graças à Santa Avó que estamos nesse caminho perfeito. Mas quando deparamos com aquela família que sofrendo em amarguras, em sofrimentos, aí deparamos com aquela pessoa que só fala mal da vida dos outros, daquela pessoa que tudo é difícil, tudo coloca obstáculo na vida, vive como quer. A primeira coisa que ele coloca à frente é as coisas materiais e Deus em último lugar. E só faz a vontade do mundo, do engano, do pecado. E aquela pessoa terá, irmãos, um futuro amargo, um futuro difícil, por quê? Está distante de Deus. Aquele caminho não existe. Jesus, a Santa Avó Rosa e o Irmão Maldo. Não existe Deus iluminando os passos. Então estão na escuridão, sofrendo. Estão buscando o caminho ali no escuro, sem saber aonde estão andando.
Mas nós, irmãos, o povo apostólico, aqueles que são fiéis, como diz na mensagem, aqueles que são fiéis, aqui diz na mensagem, as suas orações é ouvida por eles, Santo Irmão Aldo. Até hoje, irmãos, porque quando o irmão Aldo estava em seu corpo físico, nós ajoelhávamos em casa e pedia com sabedoria a tua graça, a tua bênção. Muitas vezes queríamos algo para a nossa vida. E partimos para a sede, para lá chegar e cumprimentar o Santo Irmão Aldo. Quando nós iríamos ali beijar as suas santas mãos, ele já vinha com uma resposta sábia. Por quê, irmãos? A oração de um sábio, de um fiel apostólico, é ouvida por ele, Santo Irmão Aldo. É ouvida por Deus, irmãos, não há barreiras. É como um coral quando está apresentando, quando está ali com a graça de Deus, que está fazendo por amor a Deus, é ouvida lá no trono do nosso Pai. E assim é as nossas orações, as nossas petições, a nossa fé nesse santo do nosso Deus. Irmãos, irei ler aqui um parágrafo que está em nosso Evangelho do Reino dos Céus, que diz assim: o preparo dele, Santo Irmão Aldo, foi pela Santa Rosa. Durou alguns meses, mesmo sem perceber, ela o preparou, inclusive, transmitindo ao espírito dele, Santo Irmão Aldo, a capacitação da participação em todos os seus dons, para que pudesse representá-la entre nós com toda a perfeição e realizar plenamente suas funções de profeta de Deus na obra dessa igreja apostólica. Ainda diz mais, irmãos, esse dom de revelação é precioso para a obra da igreja, sendo que junto com as revelações, o irmão Aldo possui o dom de conhecer o espírito das pessoas, que é o dom de discernir e exercer influência sobre as mesmas, quando isso se faz necessário para a salvação de alguém, ou para garantir o bom estado espiritual da igreja apostólica. Quando ele precisa, irmãos, ele sabe de todas as coisas. E quando ele precisa, ele transforma. Por quê, irmãos? Para o bom andamento da vida daquela pessoa, para o bom andamento da nossa igreja. Já deparamos, irmãos, em quantas e quantas congregações. Os irmãos faziam aqueles projetos maravilhosos, para ali ter um templo bonito para a nossa igreja. E ele falava que não. Por quê, irmãos? Para o melhor da nossa igreja. Porque ele sabia o que era melhor para o andamento da nossa igreja, da nossa obra. O que seria melhor para nós, o povo apostólico. Porque, irmãos, ele conhece o nosso espírito. Ele sabe discernir tudo, irmãos. Ele sabe de tudo que nós estamos pensando nesse momento. Daqueles que são fiéis, muitas vezes ali entristecido, mas o irmão Aldo já está trabalhando, modificando, transformando aquela vida, porque ele sabe que ele fazer aquilo será melhor para o progresso, para a vida espiritual daquela pessoa. Então, irmãos, nós temos e conhecemos e tivemos a honra de ter entre nós esse profeta maravilhoso, o nosso santo irmão Aldo. E assim, irmãos, possamos a cada dia do nosso viver buscar nele, irmão Aldo, e não ouvir muitas vezes falatórios,
mas sim lembrarmos das suas santas palavras, dos seus conselhos tão sábios, que purifica a nossa alma. Porque, irmãos, como disse na mensagem de ontem, que eu perguntar à igreja dos milagres que Ele já realizou na nossa vida. Derramaremos lágrimas, mas não lágrimas de dor, de sofrimento, de tristeza, mas de alegria. Porque quantos de nós já fomos amparados, quantos nós já recebemos grandes milagres, irmãos, nas nossas vidas, na saúde, na parte material, no trabalho. Quantos que já até a vida deu novamente o nosso santo irmão Maldo, de nós de ligarmos na sede e dizer: irmão Maldo, o médico deu apenas 2 horas de vida, e ele dizer: confia na avó. Passava alguns minutos, aquela pessoa estava novamente com a sua vida ali, grato a ele, irmão Maldo, porque ele realizou um grande milagre. Porque sabe, irmãos, Ele conhece cada espírito, cada pensamento. E só com Ele, irmãos, com a Santa Avó, que seremos felizes. Seremos bem-aventurados em nosso viver. Só não é feliz quem não quer. Só não é feliz quem não quer. Mas aqueles que querem a felicidade do seu espírito, aqueles que querem morar com Ele, Santo Irmão Maldo, é só confiar e fazer as suas vontades. Não é vontade, irmãos, é a vontade de Deus, é a vontade de sermos um filho verdadeiro de Deus. É uma vontade, irmãos, maravilhosa, pura. É ali que o irmão Aldo nos fala, que nos mostra, irmãos, é para que possamos ser agraciados todos os dias. Seja a luta que vier, Ele estará ao nosso lado. E muitas vezes Ele vai provar a nossa fé. Vai provar a nossa fé. Já deparei com várias pessoas que o irmão Aldo provou a fé daquela pessoa. Com dificuldade, às vezes na parte material, na doença, mas aquela pessoa não perdeu a fé. E ela foi vencedora. Por quê? Não negou, irmãos. Não ficou se julgando. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está deixando eu sofrer tanto? Não. Nós temos, irmãos, o irmão Aldo para aliviar as nossas dores. E assim, irmãos, nós seremos agradecidos todos os dias de nossas vidas. Amém. Prezados irmãos, para finalizar a nossa reunião dessa tarde, vamos ouvir pelo coral: Bem-aventurado és tu.
Prezados e amados irmãos, eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos, agradeço aos diáconos, diaconisa, pastores, pelo trabalho oferecido à nossa igreja, agradeço aos coristas, músicos, regentes, pelas lindas apresentações, agradeço aos nossos irmãos membros que compareceram com muito amor, agradeço áudio e vídeo também pelo trabalho oferecido à nossa Santa Igreja. Que a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a cada um dos nossos irmãos. Convido a igreja para se colocar em pé, para que possamos fazer a nossa oração final. Mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados, oremos. Ó querido e santo irmão Aldo, com muita alegria em nossos corações, queremos nesse momento agradecer pelas bênçãos, pelos milagres, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor, juntamente com o Consolador, a Santa Rosa, vem derramando sobre cada um de nós. Agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos diante do Teu altar, na Tua Santa Igreja, nesse tabernáculo santo, onde a cada um de nós que viemos buscar o alimento para o nosso espírito, para nos santificarmos a cada dia do nosso viver. E aqui recebemos tudo aquilo que estavam precisando. Por isso, irmão Aldo, agradecemos ao Senhor pelas dádivas preciosas. E queremos, irmão Aldo, nesse momento também, suplicar as Tuas santas bênçãos em favor de cada um de nós. E peço ao Senhor, irmão Aldo, que ouça as orações, as petições dos Seus filhos que eles fazem nesse momento. Aquilo que eles estão precisando, irmão Aldo, que o Senhor possa interceder em favor de cada um deles, para que eles possam ter a paz necessária, para que eles tenham dias de vitórias aqui nessa terra, e que eles possam sempre contar com Teu amparo na vida de cada um deles. E agora, Santo Irmão Aldo, coloco minha mão sobre esses pedidos de oração. Eu não sei o que eles pedem, irmão Aldo, mas aqui eles colocaram os seus nomes com muita fé, e suplicando a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor, juntamente com a Santa Rosa, com Maria Santíssima, Jesus, o nosso Pai, possam derramar chuva de bênção em favor de cada um deles, que eles possam receber todo o amparo para o seu viver, e que eles possam merecer, conforme o mérito de cada um deles, aquilo que eles estão precisando. E agora, Santo Irmão Aldo, despeço dos seus filhos para os seus lares. Alguns irão viajar logo mais, que o Senhor possa colocar suas santas mãos, enviando um anjo para amparar e proteger a cada um dos nossos irmãos. Que possamos também ter uma semana repleta de muita paz, uma semana de trabalho, com a Tua graça, com a Tua bênção, Santo Irmão Aldo, com a Tua paz, para que possamos alcançar aquilo que nós queremos alcançar em nossas vidas, nossos objetivos, irmão Aldo, que o Senhor possa tocar em nossas vidas e possamos realizar os nossos sonhos, as nossas realizações, para sermos felizes aqui nessa terra. E agora, prezados e amados irmãos e irmãs, jovens e crianças, recebam do nosso Pai Celestial toda a bênção, toda a graça. Também as virtudes do Espírito Santo do nosso Pai recaem sobre cada um de nós. Recebemos também o alento da vida de nossa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos preciosas do Mestre Senhor Jesus Cristo, o consolo e a paz da Santa Rosa, o Espírito Consolador, e recebemos todos a bênção, a proteção do nosso profeta Santo Irmão Aldo, não recaia somente só hoje, mas para todos sempre em nossas vidas. Amém. Pastor, nossos irmãos, até a outra oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.